tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, Rafa, a dor da perda da Melissa ainda é uma dor muito recente, profunda e que é difícil colocar em palavras. Mas a família da Melissa Campos, adolescente de 14 anos de idade, que foi assassinada dentro de uma escola particular de Uberaba, decidiu falar com a gente hoje pela porta-voz aqui, que é a tia da Melissa, a Marisa, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre tudo isso, sobre quem era essa menina que esbanjava a felicidade e que por conta disso atingia até inveja, né, em outras pessoas. A Marisa vai explicar um pouco mais pra gente também sobre esse pedido de justiça, que é o que tem mobilizado bastante eles. Marisa, boa tarde para você. Já queria começar aqui manifestando toda a nossa solidariedade, nosso sentimento nesse momento que não dá nem para imaginar essa dor. E queria começar te perguntando como é que tem sido esses dias desde então, longe da Melissa, com tudo isso acontecendo. Parece um pesadelo, é surreal. A gente não consegue comer, a gente não consegue dormir, a gente mal consegue trabalhar. A falta da Mel é uma dor indescritível, indescritível. E a gente recentemente, né, tem acompanhado a conclusão das investigações que apontaram aí uma coisa principalmente, né, que não houve qualquer tipo de bullying por parte da Melissa, que pudesse ter provocado toda essa situação, mas queria entender um pouquinho sobre a Melissa, então, quem ela era, essa estudante que, pelo que todo mundo diz, né, era bastante querida dentro da escola, dentro da comunidade. Me conta então, você como tia, quem era a Melissa? A Mel era uma menina excepcional. Ela era inteligente, ela era estudiosa, ela era doce, ela era amável e amada por onde quer que ela fosse. Ela tinha amigos em todos os lugares por onde ela passava. Ela era empática. A gente teve relatos, né, depois com a questão do bullying que veio surgindo, a gente teve relatos de pais de amigas vindo refutar isso, sobre como ela acolhia todo mundo que procurava ela, como ela brilhava. E foi justamente isso que tirou ela de nós, né, que foi o motivo que tiraram ela de nós. E já existia algum tipo de relação que vocês conheciam entre a Melissa e esses autores? Vocês já sabiam deles, da participação deles de alguma forma na vida da Melissa? Um deles já era amigo dela desde a infância, as famílias se conheciam, né? Ele frequentava igreja também, frequentava os eventos de igreja junto com ela. Não eram amigos muito próximos, mas se conheciam, sim. O outro, eu creio que era só um colega de sala. E quando vocês tiveram a informação, então, que tinham sido esses adolescentes, também de 14 anos, colegas dela há muito tempo, que fizeram isso, como é que vocês receberam essa notícia? É um choque absoluto, a gente não tem como descrever, porque é impensável que ela não estaria em segurança dentro da sua própria escola onde ela estudava, onde ela era tão querida, tão amada por todos. Não dá para entender isso. E vocês têm acompanhado, claro, todas as investigações desde que tudo aconteceu. E quando vocês têm, né, esse retorno que vai acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas, sobre a sentença desses dois, como é que vocês recebem isso? O que vocês esperam que seja feito pela justiça? Eu espero que seja feita justiça pela Melissa. Eu acho que independente da gente chamar de feminicídio, da gente chamar de ato infracional análogo ao homicídio triplamente qualificado, não muda o fato de que foi um crime horrendo, cruel, não muda o fato de que os autores foram extremamente frios, não muda o fato de que foi premeditado, não muda o fato de que eles precisam ser tirados da sociedade, do convívio social, porque eles representam um perigo agora, não só para a Melissa, mas para outras pessoas quando eles forem soltos. E como é que tem sido esse retorno também da comunidade, da própria escola? Vocês têm conseguido receber algum tipo de amparo desde que tudo aconteceu? A gente tem recebido muito amparo de todos os lados possíveis, né? A Rosana e o Daniel estão super amparados pela comunidade da igreja deles, a escola também tem ajudado. O que a gente busca agora é realmente que a gente consiga apoio para a mudança legislativa. A gente precisa conversar sobre mudanças no ECA para ele permitir internações mais prolongadas. É impensável que esses meninos estejam soltos daqui a 3 anos, repetindo esses atos de crueldade.
Marisa, a gente acompanhou, né, toda essa situação desde que tudo aconteceu. Uma das primeiras notícias que a gente recebeu foi que o pai da Melissa, ele estava presente na escola, né, ele é o coordenador ali no colégio, e ele viu boa parte de tudo, inclusive teria tentado ali fazer os primeiros socorros na própria filha. Como é que tem sido enfrentar esse trauma tão grande em família, entre vocês? Como é que tem sido, o que vocês têm feito, né, para se unir diante de um trauma tão grande? O que o Daniel passou, eu acho que ninguém jamais vai conseguir entender e ninguém merece no mundo isso, né? Ver a sua filha partir diante de você sem poder fazer absolutamente nada, sem poder ajudar ela. E eu acho que de todos nós, quem está mais abalado é ele por conta disso. E o que a gente precisa agora é justamente de união. A gente tem estado presente na vida uns dos outros ainda mais, nós já éramos unidos, mas agora ainda mais a gente tem tentado fornecer apoio, suporte e, logicamente, apoio profissional, psicológico. E, assim, a gente tem nessa informação que tudo isso teria sido motivado naquele momento por uma inveja da felicidade da Melissa. Você já falou aqui um pouquinho sobre como ela era, mas eu queria entender como era essa felicidade, essa alegria, essa menina que chegava, né, nos lugares e iluminava, como você disse. A Melissa, ela era cheia de amigos, né? Ela era extremamente popular, porque onde ela chegava, todo mundo via a luz que emanava dela, né? Ela tocava piano, ela cantava no coral da igreja, ela participava de absolutamente todas as atividades que tinha para ela participar na igreja e na escola. Ela era uma menina que é excepcional, realmente, uma menina maravilhosa que faz muita falta nas nossas vidas. E alegre o tempo todo, demonstrando alegria, sorrindo, rindo. E o que ele disse foi exatamente isso, quando foi perguntado pelos policiais. Ela era boa demais, ela era feliz demais. E isso, a felicidade dela, o brilho dela, incomodava ele ao ponto dele fazer isso com ela. Ao ponto dele querer matar ela. Marisa, você me disse que você é de Uberaba, né? Tá morando aqui agora em Sacramento. E constantemente você vai até a cidade para visitar a sua família. Como é que era a sua relação de tia com a Melissa? Como é que era isso? Eu via a Mel praticamente todos os finais de semana. A gente tem um costume de almoçar todo mundo junto nos finais de semana. Então, meus pais, todas as minhas irmãs, meus cunhados, todos os meus sobrinhos. A gente sempre teve essa relação mais próxima, né? Eu não tenho filhos. Tenho 4 sobrinhos, agora a Mel se foi, 3. Então, a minha relação com eles sempre foi mais chegada, mais íntima. E diante de tudo que você tem relatado sobre a Melissa, como vocês gostariam que ela fosse lembrada, já que tanta gente agora sabe sobre ela, mas não tiveram a oportunidade de conhecê-la de verdade? Qual que é a memória que vocês gostariam que fosse lembrada, fosse vinculada à Melissa? Como uma menina feliz, alegre, cristã de Deus que ela era. Eu tenho certeza que ela descansa agora e que a memória dela vai ser propagada e lembrada para sempre nos nossos corações. A gente nunca, jamais vai conseguir esquecer o rosto da Melissa, a voz da Melissa, o tanto que ela era amada. E nesse momento, né, com a perda da Melissa, o que fica, o que dá para ser feito é esse clamor que a Marisa está contando para a gente, de justiça, né, para que a dor da perda não seja em vão, que esse crime não seja minimizado. E é uma família, né, Rafael, que a gente percebe que luta aí por justiça, que luta para que isso não seja esquecido. Eu gostaria novamente de prestar toda a nossa solidariedade, Marisa, e Rafael, eu volto com você. Gabi, ao vivo, com exclusividade, deixa eu agradecer a Marisa. Para quem não sabe, a Marisa que mora em Sacramento. Sacramento é muito perto de Uberaba e por isso que, como ela mesma explicou, os encontros ocorrem sempre nos fins de semana. Marisa, que é médica, que atendeu a nossa equipe de reportagem e que resolveu falar em nome de toda a família. Uma coisa que você de casa está assistindo, está também surpreendido, eu também estou, é com a semelhança física da tia da Marisa com a Melissa. É impressionante como elas se parecem. E um dos questionamentos que eu gostaria de fazer é se não só fisicamente, mas se elas se pareciam, porque a gente recebeu muitas informações de que a Melissa era extremamente estudiosa,
conseguia sempre boas notas, era sempre muito atuante na instituição de ensino, era realmente uma aluna que se destacava. E se isso tem um pouco a ver com a tia que está conversando com a gente. E outra questão que é importante da gente falar, depois que houve a conclusão por parte da Polícia Civil, nós tivemos uma nota que foi feita, inclusive, pela Marissa, juntamente com a família, questionando alguns pontos específicos em relação à investigação feita pela polícia, principalmente relacionada à motivação, que seria por inveja. Eu gostaria que a Marisa explicasse um pouquinho mais para a gente a posição da família em relação a isso. Não sei se a Gabi está conseguindo me ouvir e puder repassar para a tia da Melissa, a Marisa. Tá me ouvindo, Gabi? Agora sim, Rafael. Agora sim, eu vou repetir a pergunta. Primeiramente, agradece, claro, meu respeito à Marisa e fala para ela dessa semelhança dela com a sobrinha, pelas fotos que nós estamos exibindo aqui. É impressionante a semelhança das duas fisicamente. E a gente até gostaria de saber se essa semelhança não era só física, né? Mas pelo jeito de ser, pelo jeito de conversar. E outra questão é em relação ao posicionamento da família. A família que logo depois que a polícia concluiu a investigação e avisou a imprensa, principalmente relacionada à motivação, que se tratava de um crime relacionado à inveja por causa da felicidade da Melissa, e que a família fez uma nota falando, olha, não era só isso não que estava acontecendo. Eu queria entender um pouco melhor o posicionamento da família quanto a isso. Fique à vontade, Gabi. Olha, Marisa, o nosso apresentador, Rafael, estava comentando sobre a semelhança de você com a Melissa. A gente viu várias fotos dela, existe essa semelhança física, né? E a gente queria também saber se existe essa semelhança no jeito de agir, em como vocês duas eram, vocês duas se identificavam, como é que era isso? Sim, com certeza. A gente se identificava até no jeito de vestir, né? Eu postei uma foto esses dias que a gente sem combinar, chegou na casa da minha mãe para almoçar e tava as duas praticamente vestidas do mesmo jeito. Minha irmã, Rosana, mãe dela, sempre brincava que ela tinha uma Marizinha em casa. Não dá nem para imaginar, né? Com o tamanho dessa semelhança, dessa identificação, desse amor todo, essa dor dessa perda. E a gente viu também que vocês, como família, têm, no momento em que toda a investigação foi concluída, o Ministério Público e Polícia Civil vieram a público dizer sobre a motivação desse crime ter sido relacionado à inveja e que o alvo, né, a Melissa, teria sido escolhido só no dia. A gente viu que vocês entenderam isso de uma forma diferente, que na verdade não seria só isso. A gente queria entender então como é que a família enxerga esse fato. Não seria algo somente ali motivado pela inveja, teria algo por trás na visão de vocês? Eu acho que é simplista falar que foi apenas inveja. Eles escolheram ela no dia, mas eles tinham planos que eram há bastante tempo. Eles já tinham um plano de fuga, eles já tinham um plano de ação. E o que aconteceu no dia 8 foi simplesmente que eles escolheram a Melissa dentre as meninas que eles odiavam naquele dia para ser morta. Mas os planos deles eram premeditados. Então vocês acreditam que tem a ver com esse ódio relacionado à misoginia, a um problema com as meninas? Sim, nós continuamos acreditando nisso. Infelizmente, as provas do processo elas não podem ser divulgadas, o ECA não permite. E apesar da gente continuar achando que é uma discussão social extremamente importante, porque isso está se espalhando entre os meninos cada vez mais jovens, apesar disso, não vai fazer diferença para a punição deles, o nome dado, né? Então, por isso, o que a gente mais clama hoje é a justiça. Mas a discussão social do feminicídio continua sendo extremamente importante. Justiça que a família da Melissa quer muito e que todos nós, como sociedade, também esperamos, né, Rafael? Exatamente. Marisa, muito obrigado, tá? Muito, muito obrigado por ser tão gentil num momento tão difícil da família, resolver abrir as portas até mesmo da sua casa para receber a nossa equipe e contar sobre tudo que vocês estão passando, tudo que vocês estão vivendo.
mas que essa luta continua, né? Que essa briga por justiça continue, para que a gente tenha mudanças em relação a não só ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas principalmente em casos específicos como foi esse, da gente ter uma internação maior, porque essas pessoas, pensem, daqui 3 anos, de acordo com a internação máxima apresentada pelo próprio Ministério Público, são adolescentes que voltam a conviver com a sociedade. E mostrou claramente em tudo que foi feito e planejado, que era uma ação orquestrada e assustadora, e poderia acontecer com qualquer pessoa, e nesse caso especificamente foi com a Melissa.